Compre Car TV sempre com as principais dicas e novidades do setor. Dessa vez a gente trouxe aqui o Jeep Renegade na versão Limited. Isso, pessoal, a nova versão do Jeep Renegade. Essa versão é recente, ela apareceu pela primeira vez no Salão do Automóvel de 2016 em São Paulo. Essa versão serviu para acrescentar mais uma opção mais sofisticada ao Renegade com motor flex. Porque, como a gente sabe, existe o Renegade diesel e quando ele tem motor a diesel, ele tem tração 4x4. E nesse caso, a versão topo de linha é a Trailhawk. No caso da Flex, antes a gente só tinha a versão Sport e Longitude. E aí a Jeep trouxe esta versão aqui, que é uma versão mais bem acabada, é uma versão mais completa do Jeep Renegade. Junto com essa versão, a Jeep também fez uma importante modificação no Renegade. Antes, ele tinha um motor 1.8 com 132 cavalos. A partir do Salão do Automóvel 2016, o Jeep Renegade ganhou um reforço aí na potência do motor. Ele ganhou um pouquinho mais de cavalagem. A potência máxima subiu para 139 cavalos. Isso mesmo, o motor ficou um pouquinho mais potente. Uma das coisas que o motor ganhou foi o sistema de coletor variável, além do sistema start-stop e outras melhorias para o carro ter aí um pouquinho mais de desempenho. Mas vamos falar especificamente aqui da versão Limited. Essa versão traz uma série de coisas de série no Jeep Renegade. Então quando você compra a versão, isso já vem de fábrica. Uma das coisas que é bem interessante é o farol de xenon. Isso mesmo, ele passa a ser de série na versão Limited. Outra diferença, como vocês estão vendo aqui na frente, a grade, ó, tem esse acabamento aqui, ó, prateado fosco. Então isso aqui também é da versão Limited. Outra diferença que a gente vê são aqui as rodas, tá vendo, ó? Roda aro 18. Também para toda a série de Renegade, os pneus passaram a ser verde. Tá vendo aqui, ó, a inscrição aqui do lado, ó, verde. Claro, pessoal, o pneu não é verde. O que é isso? Isso aqui é um pneu de baixa resistência à rolagem, que consequentemente ajuda aí na economia de combustível. Mas essa versão Limited tem outros diferenciais que estão lá dentro do carro que nós vamos mostrar para vocês. Então, basicamente, nós temos aqui um Renegade mais equipado nessa versão, que a gente consegue ver aqui, ó, o badge traseiro aqui, ó, o badge é o nome correto dessas plaquinhas aqui que a gente tem para identificar a versão. Então, versão Limited, que tem aí essa designação, é a versão hoje mais equipada da linha Flex, com motor 1.8. Cabe a gente destacar também que esta versão só sai equipada com o câmbio automático de 6 marchas. Junto com isso, você ainda tem os pedal shifts na alavanca de volante para ter aí um conforto, uma dirigibilidade um pouco mais gostosa no carro. Bom, então como vocês estão vendo, a versão Limited, que é essa daqui, tem um preço a partir de R$ 98 mil. Isso porque existem alguns opcionais para o Renegade, como por exemplo o teto solar Command View, que este carro que nós estamos avaliando não está equipado com o teto solar. Existem outros opcionais, por exemplo, como uma central multimídia com tela maior. Esse carro que nós estamos usando aqui já traz uma central multimídia com tela touchscreen, com GPS, mas é a tela menor. Bom, agora que vocês conheceram o Renegade Limited por fora, vamos ver por dentro quais são as diferenças que a gente tem aí nesta versão. Primeiro equipamento de destaque aqui da versão Limited é o sistema de chave presencial. Como vocês podem ver, a chave que tem aqui abertura e fechamento das portas e do porta-malas. O legal é que você põe a chave no bolso e através desse botãozinho aqui na maçaneta, ó, você pode trancar o carro. Ele faz aqui uma confirmação sonora. Para abrir é fácil, só colocar a mão aqui na maçaneta, ela já destranca e a porta está aberta. Bem legal, né? De cara, temos aqui bancos com forração em couro de série.
na versão Limited. Então ele não é opcional. Bancos em couro que são opcionais em outras versões, aqui na Limited é de série. Banco que também já tem aqui, por exemplo, o sistema de regulagem de altura manual. Então aqui você tem aqui a regulagem de altura, regulagem do encosto, tudo manual. Outro diferencial da versão Limited é justamente aqui, ó, este botãozinho aqui, bem pequenininho, atrás do controle dos espelhos, ou seja, ele faz o rebatimento elétrico dos espelhos, também é de série nessa versão. Mas temos mais diferenciais aqui na versão. Um deles é aqui o espelho, ó, com o sistema autocrômico, isso mesmo. Então à noite ele rebate o espelho automaticamente. Na verdade ele escurece o espelho quando um carro vem atrás com o farol alto, e você pode desligar essa função através desse botãozinho que você tem aqui na base do espelho. Esse console enorme que nós estamos vendo aqui atrás do espelho, na versão Limited, ele abriga o sensor de chuva e o sensor dos faróis. Então, durante a noite, você não precisa se preocupar com o farol. Basta você vir aqui, deixar aqui na posição alto, ele vai fazer o acendimento automático dos faróis. O que mais que a gente tem aqui na versão Limited? Como eu expliquei, a chave é presencial. Então, se o carro tem chave presencial, ele vai ter um botão de partida, que é esse aqui que nós estamos vendo aqui. Outro diferencial da versão, tá vendo a tela ali no meio, ó? É uma tela colorida de alta resolução. Então essa aqui é o outro diferencial da versão, porque quando a gente pega as versões mais básicas, essa tela é menorzinha, ela não tem esse sistema de alta resolução como vocês estão vendo aqui. E essa tela de alta resolução serve para a gente fazer muitas configurações do carro, e quando eu falo muitas, são muitas mesmo. Talvez o Renegade seja o computador de bordo mais completo da categoria de crossovers. E tudo isso a gente faz por esses botões aqui, multifuncionais do volante, que você também encontra em outras versões. Aliás, o volante do Renegade é super equipado. Aqui, ó, pedal shift atrás do volante, como vocês estão vendo. Aqui o controle do Viva Voz, que você tem aqui, ó, para atender comandos de voz. Aqui você tem os comandos do computador de bordo. E aqui você tem o controle de cruzeiro, que muita gente chama errado de piloto automático. Além disso, tem também o limitador de velocidade, que você pode programar uma velocidade máxima que o carro não passa dessa velocidade. Mas vamos dar uma olhadinha ali no computador de bordo. Olha, a gente tem muita informação. Então aqui, ó, no primeiro item a gente tem aqui velocímetro digital. Depois a gente tem várias informações do veículo aqui no segundo, que você pode ter voltagem da bateria, temperatura do óleo da transmissão, temperatura do líquido do radiador, pressão dos pneus, e isso aqui é uma coisa nova no carro, monitoramento de pressão dos pneus. Aqui você tem as informações de quilometragem e revisão. No item 3 aqui temos as informações de economia do veículo. No item 4 as informações do computador de bordo. No item 5 do sistema de áudio. Item 6 mensagens de anomalia que o carro eventualmente possa ter. E aqui configurações que você pode inclusive configurar partes do painel. Então isso aqui é bem legal, que você consegue escolher o que cada parte ali do painel vai mostrar. Você quer temperatura, velocidade, hora, então você tem várias informações interessantes aí. Então como você pode ver, essa tela digital aqui só na versão Limited. Outra coisa também que nós temos aqui no Renegade é esta central multimídia com tela touchscreen, que é de série nesta versão aqui, como vocês estão vendo, ó. Já vem com um mapa GPS aqui da TomTom, a gente consegue acessar ele por aqui, ó, tá vendo? Então você já tem aí os mapas com o GPS aí da TomTom, a tela é sensível ao toque, e esta central possui aqui conectividade por porta USB, e temos também uma entrada USB dentro aqui do console central. Então você também consegue ter aí mais uma entrada USB. Aqui inclusive nós temos um pendrive ligado. Então você pode escolher se você quer ligar na porta que fica aqui no console ou na porta que fica aqui. Outra coisa também que nós temos aqui no Renegade, na versão 2017, que é novidade, esse botãozinho aqui, ó, o botão do Start Stop. Isso é novo, só que só tem com o motor de 139 cavalos, antes não tinha. Mas já vem de antes o freio de estacionamento elétrico e
o programa de estabilidade eletrônica. Isso aqui já tinha antigamente no Renegade, ainda com motor de 132 cavalos. A gente também vê aqui na versão Limited o ar-condicionado, como vocês podem ver, com o sistema Bisone. Então você consegue ter uma temperatura aqui para o motorista e outra temperatura para o passageiro. Quer simplificar? Aperta o botão Sync, as duas temperaturas ficam igual e você consegue acertar a temperatura por aqui. Também temos o modo Sport aqui, ó, que você pode acionar o modo Sport e aí as trocas de marcha serão feitas com rotação mais elevada. Então, como vocês podem ver aqui, o Renegade Limited já sai muito bem equipado, né? Detalhe interessante aqui, ó, esse suporte aqui, se você prestar bem atenção, além, obviamente, de ser aqui uma parte para o passageiro segurar, ele parece uma pá, tá vendo? Ó? Ele foi inspirado numa pá, é isso mesmo. Então tem esses elementos de design bem legal dentro do Renegade. Aliás, isso é para todos, tá? Não é só para essa versão, mas todas as versões trazem esse suporte que parece uma pá. Aqui no console central temos a alavanca de câmbio com a opção do Tiptronic, então você pode trazer a alavanca aqui para o lado, aqui ó, e faz a interação com as marchas. No caso aqui ele está dando esse alerta, porque nós estamos com a porta do carro aberta, então ele dá o alerta para avisar que você está com o motor ligado e a porta do carro está aberta. Bom, como vocês podem ver, a Renegade é bastante equipado aqui dentro na versão Limited. Mas vamos ver um pouquinho lá atrás. Por que lá atrás? Porque o Renegade traz alguns diferenciais que são bem importantes aqui nesta categoria. Lembra que eu falei que a chave era presencial? Então, eu estou com a chave no bolso, eu venho aqui, eu tenho dois botões. Um deles abre o porta-mala. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Este botão aqui, ele abre o porta-mala. Mas tem um outro botão aqui do lado, tá vendo? Para que serve esse botão? Esse botão aqui é o seguinte: você fechou o carro e você quer trancar o carro. Você vem aqui, aperta o outro botão, escuta a confirmação sonora e você trancou o carro através do botão que está aqui. Então você não precisou tirar a chave do bolso para trancar o carro. Bom, mas eu quero abrir o porta-mala sem usar a chave. Aperta o botão de abrir, ele vai identificar que a chave está no seu bolso e vai abrir o porta-mala. Então isso aqui é bem útil aqui para você ter o máximo de conforto. O porta-mala do Renegade não tem, digamos assim, o maior espaço da categoria, mas tem um espaço bom aí para você conseguir viajar. Detalhes interessantes do porta-mala. Então a gente tem aqui ganchinhos de amarração, que quando você compra aquela redinha, que é um acessório, você através desses ganchinhos aqui consegue colocar a redinha aqui no porta-mala. Além disso, a gente conta também aqui, ó, tomadinha de 12 volts no porta-mala e mais essas redinhas aqui na lateral que você pode colocar objetos pequenininhos aqui dos dois lados. Tá vendo? Esse lado aqui é até um pouquinho mais espaçoso. Além disso, você tem esses pequenos ganchinhos aqui que, ó, são muito úteis para você pendurar sacolas e não deixar elas rodando. Agora vamos falar de um diferencial muito importante no Renegade. Aqui de baixo a gente tem aqui o acesso ao step do carro. Agora olha que legal. O step é exatamente igual ao pneu de rodagem, inclusive com roda de liga leve. Por que isso aqui é legal? Porque tem muito concorrente do Renegade que tem aquele step fino de uso temporário que você não pode passar de 80 km por hora com o carro. No Renegade você não tem esse problema, você tem um step que é igualzinho à roda do carro. Então furou o pneu, você vai trocar o pneu e vai continuar usando o carro normalmente sem nenhum problema de dirigibilidade. Então isso é muito legal no Renegade, uma vez que concorrentes diretos do Renegade trazem o step de uso temporário. Aqui na parte de trás do Renegade, uma coisa que chama bastante atenção, aliás, o carro está trancado, vamos destrancar o carro aqui, ó. Destranquei o carro com a mão na maçaneta. Olha só, a porta traseira do Renegade, ela abre quase 90 graus. Não chega a 90 graus, mas ela abre bastante. Então você não tem aquela abertura de porta pequenininha, não, ela abre quase 90 graus. Ó, a gente está aqui bem do lado do carro, olha só a abertura de porta. O que é isso? Facilidade do acesso ao interior do carro. Então, pessoas de mais idade, que têm uma certa dificuldade de locomoção, vão gostar bastante dessa abertura de portas. Além disso, os 3 passageiros do banco traseiro contam com encostos de cabeça individual
e cintos de segurança de 3 pontos, até mesmo para quem viaja no banco, na posição do meio do banco, tá vendo? E para as mamães também não tem problema, porque os bancos contam com o sistema Isofix de cadeirinha de criança. Aliás, sistema Isofix é importante porque Renegade, no Latin Cap, que é o instituto que avalia a segurança dos carros, olha só, tá aqui, ó, tá até o adesivo aqui atrás, ó. Renegade tem 5 estrelas de proteção para adulto e 5 estrelas de proteção para criança. Pessoal, entre os carros fabricados no Brasil, são pouquíssimos os veículos que podem se vangloriar de ter as 5 estrelas de proteção para adulto e para criança. Com isso, o Renegade é um dos carros mais seguros fabricados no mercado brasileiro e também é um dos mais seguros da sua categoria. Então, como você pode ver, o Renegade Limited é um carro que tem aí os seus diferenciais e é um carro que tem bastante atributos para convencer aí o seu cliente. Agora, a gente vai falar um pouquinho do motor desse carro. Desde que o Renegade Flex foi lançado no Brasil, ele sempre foi equipado com motor 1.8 e-torque Evo. E por que Evo? Este Evo que você está lendo aqui é uma evolução do motor em relação ao motor que é usado nos carros da Fiat. Para você conhecer mais detalhes disso, procura uma matéria da gente lá na revista Comprecar que explica todas as diferenças que esse motor tem em relação ao carro da Fiat. E são várias. Mas, como eu disse, no Salão do Automóvel de 2016, a Fiat fez algumas mudanças. A Fiat não, a FCA, que é a Fiat Chrysler Automobiles, fez uma mudança nesse motor para ele ter um pouquinho mais de potência. Isso mesmo, antes eles tinham 132 cavalos, passou a 139. E o que a Fiat, a FCA, mudou aqui no sistema do motor? Então, ela incluiu o sistema de coletor de admissão variável, também suprimiu o tanquinho auxiliar. Agora o carro tem a partida a frio sem tanque auxiliar, então ela aquece o combustível independente da temperatura externa e dá a partida com 100% de etanol com total segurança. E também ganhou um sistema de bomba de combustível inteligente, que obviamente te dá mais precisão. Outra mudança foi a inclusão de óleos de baixo atrito para o motor. Tudo isso fez o carro ganhar 7 cavalos a mais e ficar 5% mais potente. Então a potência máxima é de 139 cavalos a 5.750 RPMs e o torque máximo agora é 19,3 kgfm a 3.750 RPMs. Bom, com essas mudanças, o Renegade também ficou um pouquinho mais econômico que a versão anterior, até porque com a inclusão do sistema Start-Stop, isso deixou o carro também mais econômico em paradas rápidas no trânsito. Bom, pessoal, a gente já conversou bastante aqui sobre as funções do Renegade. Tá na hora da gente dar uma volta com o carro para vocês saberem tudo o que melhorou aí nesta versão. Bom, já estamos aqui a bordo do Renegade e a primeira coisa interessante é o sistema de chave presencial, então a gente não precisa da chave para dar a partida. A gente aperta o botão aqui, o carro já liga. Temos aí a função do ar-condicionado dual temp, que é muito interessante. No caso aqui não precisa, porque a gente está sozinho no automóvel. Freio de estacionamento elétrico, inclusive com o sistema de auxílio de partida em rampa. Aliás, nós estamos numa rampa agora. Então isso aqui é bem interessante, porque a gente põe o drive aqui, solta o freio de mão e o carro não escorrega. Então a gente acelera aí e já estamos aí andando com o Renegade. Primeira coisa muito legal aí que a gente percebe no Renegade logo de cara é que, como ele é um SUV de verdade, ele vai muito bem aí nas lombadas, valetas e buracos. Então você tem aí uma lombada, você não precisa diminuir tanto, você consegue passar com uma certa tranquilidade sem o carro bater ou raspar. Motor de 139 cavalos, no que diz respeito ao dia a dia, no trânsito mais urbano ou num trânsito mais devagar, que é o caso que nós estamos fazendo aqui agora, a gente não nota muita diferença não. Aliás, praticamente é o mesmo carro de antes. A gente espera que na estrada a diferença seja um pouquinho melhor. Detalhe interessante do Renegade é a suspensão dele, muito boa para absorver impactos do chão. Então assim, ele
consegue ser um veículo bastante confortável e faz com que as diferenças de nível de piso, né, ondulações, rejuntes de asfalto, sejam muito bem absorvidos. E isso a gente está falando em relação a outros crossovers que não tem essa mesma precisão de suspensão. Então o Renegade, além de ele ter uma suspensão bastante resistente e boa para você encarar lombada, valeta e buraco, ela também é bastante macia na hora de superar os obstáculos. Aliás, a gente está conseguindo ver bem isso agora, que a gente está aqui dentro de uma área com bastante lombada, bastante obstáculos como esse, e a gente consegue perceber isso. Outra coisa também que é um ponto positivo no Renegade é o silêncio a bordo. O carro tem aí um nível de ruído bem baixo, né? Isso a gente comparando, por exemplo, com o Honda HR-V, que tem aí um câmbio CVT, ele fica muito ruidoso quando você faz acelerações mais fortes. Nesse ponto, o Renegade a gente pode até considerar que seja aí o veículo melhor da categoria no que diz respeito a silêncio interno. A gente também gostou bastante aqui da posição ao volante, né? O Renegade tem regulagem de altura e profundidade do volante, o que deixa o volante aqui numa posição muito boa. A regulagem de altura do banco também ajuda bastante. E esses controles aqui bem à mão, que são os controles do computador de bordo, do controle de cruzeiro que a gente vai usar aqui na estrada, também são bem práticos de usar. Aqui atrás do volante a gente tem os pedal shifts, que obviamente nós não estamos usando agora, mas vamos testar na estrada. E também abaixo dos pedal shifts a gente tem outros botõezinhos que não dá pra gente mostrar, mas que eles estão aqui, que são muito práticos porque eles controlam o volume do sistema multimídia, as fontes e outras funções do sistema. Então você, através desses botõezinhos aqui, consegue controlar mais coisas no carro. Então o volante é bastante multifuncional, né? E vamos pegar a estrada agora. Vamos pegar a estrada para a gente poder testar um pouco mais aí a dirigibilidade do Renegade e, em especial, o desempenho dele com esse novo motor de 139 cavalos. Então aqui numa aceleração relativamente suave, a gente percebe que o conjunto atende. Não é nada de impressionante em matéria de desempenho. Fato que, aliás, isso é alvo de crítica constante do Renegade, que ele merecia um motor um pouquinho melhor no caso do Flex. No diesel, a gente já testou a versão diesel, vai muito bem. O diesel de 170 cavalos com motor 2.0 vai muito bem. Mas o Flex, no que diz respeito a essas acelerações curtas aqui, a gente percebe que o carro leva um pouquinho de tempo para responder. Por enquanto a gente está usando o carro em modo automático. Agora aqui a gente vai acessar uma rodovia, especificamente aqui a Castelo Branco sentido interior, e vamos ver como é que o carro se comporta na estrada de verdade. Então estamos pegando aqui a parte de acesso da rodovia. A gente nota que o desempenho do Renegade é modesto, não é ruim, não chega a ser ruim, mas ele é modesto. Poderia ser melhor? Certamente o desempenho dele poderia ser mais interessante, mas ele vai atender em geral. Ficou um pouquinho melhor do que a versão de 132 cavalos. Aqui na estrada a gente consegue perceber que sim, o carro tem um pouquinho mais de fôlego. O câmbio também é bastante esperto nas trocas de marcha. Então, quando você está aqui, por exemplo, uma velocidadezinha de cruzeiro, vamos pegar aqui, por exemplo, uns 100 km por hora, e a gente dá um kickdown é acelerador até o final de curso, né? Então ele sai de sexta marcha e já cai para quarta. Então a troca é bastante rápida. E as trocas de marcha também acontecem com, digamos assim, uma boa desenvoltura. Para a gente usar ele no pedal shift, a gente joga a alavanca aqui para o lado esquerdo e a partir de aí a gente pode interagir com os pedal shifts aqui no volante. Então do lado esquerdo a gente faz a redução de marcha, como está sendo feito agora. E quando a marcha não tem possibilidade de entrar, porque o motor não comporta a rotação, a gente tem aqui um alerta sonoro como que vocês estão escutando agora. Eu estou tentando trazer para a terceira, mas o motor não comporta, a gente está a 120 por hora com 4.000 giros, então a marcha não aceita. Do lado direito a gente sobe as marchas, então quinta e sexta marcha. Usando o carro na estrada moderadamente, a gente percebe que o conjunto é bastante silencioso e bastante suave. Mas
econômico. Com isso, obviamente, o consumidor acaba tendo um pouquinho mais de vantagem, porque com mais economia, obviamente, mais economia de combustível, mais economia de dinheiro, né? No geral, o Renegade é bastante agradável na dirigibilidade, é muito confortável, a ergonomia interna também é muito boa, então a gente percebe que todos os comandos estão bem à mão, estão bem fáceis de serem acessados. A gente tem aqui a central multimídia com a tela touchscreen, que não é muito grande, mas ela tem um navegador com um sistema de mapas da TomTom, que é um sistema bastante preciso, é considerado aí um dos melhores do mercado brasileiro. E essa central multimídia a gente ainda tem duas entradas USB. Então a gente tem uma entrada USB que fica aqui embaixo no console, e temos uma segunda entrada USB que fica dentro do porta-objetos, que tem um descansa-braço aqui no centro. Então a parte de conectividade é muito boa. O ar-condicionado também funciona muito bem no Renegade. Aliás, sem críticas em relação a isso. O sistema Dualzone, no caso, digital e automático, também é muito bom para climatizar o carro. Então assim, ninguém acaba passando muito calor aí dentro do Renegade. Outro ponto que agrada bastante no Renegade é a boa estabilidade dele. A gente consegue sentir um conjunto bastante consistente e um veículo que a gente pode dizer que fica bastante na mão. Então não é aquele carro que quando você faz um movimento mais brusco de carroceria, você tem aquela sensação de que você vai perder o carro. Pelo contrário, a gente pode dizer que a FCA conseguiu fazer um trabalho muito bom de acerto de suspensão e direção, e isso sem comprometer o conforto, que, como já foi dito, o Renegade tem uma suspensão bastante macia e bastante agradável. mais o carro aqui na curva, a gente sentir a aderência do carro. A gente percebe as rodas escorregando um pouco, mas o programa de estabilidade do carro realmente faz um trabalho muito bom, mantendo o carro com uma dirigibilidade bastante segura. Isso para um crossover, no caso, é importante, porque os crossovers, como tem uma altura maior em relação ao solo, eles tendem a ter mais rolagem na curva e consequentemente dá aquela sensação de que o carro vai capotar. Não que isso seja perigoso, porque no caso do Renegade o programa de estabilidade eletrônico funciona muito bem e mantém o carro bastante seguro, mas obviamente é uma sensação que às vezes o motorista acaba tendo em situações de curvas mais extremas ou mais fortes. Ainda assim,
o Renegade é bastante agradável. Mesmo nessas situações, a gente consegue perceber que, de novo, o ajuste de suspensão e de motor, de dirigibilidade, ficou muito bom. Então, certamente o cliente vai gostar disso e é um ponto bastante positivo do modelo. Dos faróis acesos, você não vai ter o problema de tomar multa, porque os daytimes fazem a função do farol aceso, evitando assim que você tenha este outro problema, por assim dizer, que normalmente é encontrado em carros mais antigos. Quando a gente está numa subida na estrada, é que a gente sente mais a questão dos 139 cavalos do Renegade. Como eu disse, não chega a ser ruim, porque a gente está subindo aqui e a gente consegue manter velocidade, aliás, uma boa velocidade. Mas, para um carro dessa faixa de preço e desta categoria, aliás, estamos falando aí de um modelo que custa, no caso dessa versão, perto de 100 mil reais, um motor um pouquinho mais esperto seria bem-vindo. Para quem quer um carro para curtir meramente a paisagem, fazer viagens tranquilas e um uso na cidade bastante moderado, vai encontrar no Renegade um carro muito agradável. Não vai sentir falta de mais potência no motor e vai ter tudo mais que precisa, considerando conforto, conectividade, porque a central tem os seus recursos necessários, né, os mais básicos, e no que diz respeito à interatividade também, porque você vai ter um ótimo volante multifuncional, você vai ter um conjunto de suspensão bastante resistente e você vai ter um veículo com um nível de segurança que, no caso, é um dos melhores do Brasil, avaliado pelo Latin Cap, com 5 estrelas para adulto e 5 estrelas para criança. Então, no caso de colisões, o Renegade é um veículo bastante seguro também. Então, para quem está pensando num crossover, no caso do Renegade Flex, porque nós não temos aqui a tração 4x4, vai encontrar um veículo que vai atender no geral, apenas com a ressalva de que não é um veículo extremamente potente ou com um desempenho impressionante na estrada. De resto, é um ótimo carro para ser levado para casa. Como vocês viram, o Renegade Limited é um carro bem legal, carro completo, um carro que está mais aperfeiçoado e o motor também ganhou um pouquinho mais de potência. É um carro que vai atender, na grande maioria das vezes, a maior parte dos clientes perfeitamente. Bom, Renegade Limited tem preço inicial de R$ 97.990. O opcional teto solar panorâmico, que não está equipando esse carro, custa R$ 6.800. O kit de segurança, que inclui airbag lateral, cortinas e joelho, acrescenta R$ 3.250. O kit tecnologia, que é com a central de 6,5 polegadas com uma tela maior, custa R$ 4.978. E o kit Landscape,
que é um kit de personalização, que é o estribo lateral e uma barra transversal, custa R$ 1.990. Então, como vocês podem ver, o Renegade tem um preço aí que fica dentro dos carros da categoria na versão básica, mas quando a gente coloca todos os opcionais, o carro passa aí de R$ 115 mil, ficando um pouquinho salgado. De qualquer forma, Renegade Limited tá aí, é mais uma opção para o segmento de crossovers e, obviamente, mais equipado. Pessoal, Comprecar TV vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like. Confira também a matéria completa na revista Comprecar no portal. E sempre que você tiver dúvidas, sugestões, vai mandando pra gente, que a gente vai respondendo, vai comentando nos vídeos e vai sempre dando as principais dicas e novidades do setor para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.